Então, gente, falando aqui sobre alguns exemplos de grandezas escalares vetoriais, né? Eu trouxe aqui algumas situações para a gente discutir, certo? Bom, então a gente vai começar com as grandezas escalares, ó. Então a gente tem uma situação que você está correndo, né? Imagina que você está correndo numa rotatória. E aí uma pessoa pergunta qual foi o tempo gasto para você dar uma volta, certo? A pessoa pergunta: Ô fulano, qual foi o tempo que você gastou para dar uma volta? Ora, se você tivesse com o cronômetro ligado, você poderia dizer: não, o tempo que eu gastei foi 15 segundos. Percebe que eu falar que o tempo que eu gastei foi 15 segundos diz tudo sobre o tempo? Eu não preciso falar, não, eu corri 15 segundos para a direita. Não, eu corri 15 segundos para a esquerda. Se a pessoa quer saber só o tempo gasto, você não precisa dizer a direção e o sentido que você correu. Você só precisa dizer quanto tempo você correu. E aí, para descrever totalmente, você diz a unidade, 15 segundos. Isso aqui é um exemplo, gente, que o tempo é uma grandeza escalar. O tempo só precisa de um valor numérico e uma unidade para ser descrito, certo? Outra situação. Você está na farmácia, né? Geralmente é assim que a gente faz, né? Quando a gente vai medir nossa massa, né? Se pesar, a gente vai na farmácia, né? Aí você vai na farmácia e sobe uma balança para se pesar. E aí a pessoa pergunta, qual foi o valor indicado na balança? E aí você fala, não, foi 77 quilogramas. Perceba que aqui, quando você fala 77 quilogramas, você disse tudo sobre o fenômeno. Qual é o fenômeno? O fenômeno é que você está medindo a sua massa. E aí, qual foi a resposta? 77 quilogramas. Um valor numérico, 77, e a unidade, quilogramas. Isso aí descreveu totalmente o fenômeno de medir a sua massa. Ok? Então, a massa também é uma grandeza escalar, certo? Ok? Bom, e grandeza vetorial? Eu trouxe também uma situação aqui, ó. Imagine só que você está num carro, né? E esse carro está tendo uma certa velocidade. E aí a pessoa pergunta como foi a sua velocidade. Você poderia responder para a pessoa que a sua velocidade foi de 20 metros por segundo. Só que essa informação ela não está completa. Porque a velocidade ela precisa de 3 coisas para ser definida de forma completa. Se você falar só que a sua velocidade foi de 20 metros por segundo, você só deu metade da resposta. Na verdade, você tem que falar o quê? Né? Aqui é um exemplo, gente. É só uma situação. Por exemplo, você poderia responder assim: não, minha velocidade foi de 20 metros por segundo na horizontal, no sentido indo da direita para a esquerda. Olha só como tudo se encaixou. Você falou que a sua velocidade é de 20 metros por segundo. Aqui você tem um valor numérico, 20, e a unidade, metros por segundo. E aí você diz a direção da velocidade na horizontal e o sentido da direita para a esquerda. Então você descreveu totalmente o fenômeno. O fenômeno de uma velocidade de um carro, né? Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela precisa de 3 características para ser bem definida. Tudo certo? Então, essas aqui são 3 situações sobre as grandezas escalares e vetoriais, ok?